nós vamos falar também de coisas sérias, porque hoje nós temos no programa uma senhora que já foi cangaceira, de verdade. Hilda Ribeiro, do Bando de Lampião. Ela era do Bando de Lampião e estava com o grupo no dia em que Lampião morreu. Eu vou conversar com a ex-cangaceira Hilda Ribeiro. Sila! Sila! Quantos anos... Olha só, a Sila está lançando um livro, Sila, Memórias de Guerra e Paz. Hilda Ribeiro de Souza. Sila, tem vídeo também? É. O vídeo tem imagens de fotografias do grupo? Tudo, Sim. né? É de Zé Sereno, minha. Aqui, deixa eu mostrar aqui o livro de Sila. Você nasceu de onde, Sila? Eu nasci em Poço Redondo, no estado de Sergipe. Em Sergipe. É. E você se juntou, como é que foi que você se juntou ao grupo de Lampião? Isso tem uma história muito comprida, né, mas tem que contar, né? Tem que contar. Pode encurtar um pouquinho e pronto. É, lógico. Como é que é? Eu tinha 14 anos, estava na fazenda, né? Aí meu irmão não queria que eu ficasse na fazenda porque os cangaceiros passavam lá e poderiam me carregar, né? Mas eu disse, eu nunca vi Lampião, para que Lampião vai me carregar, né? Lampião já tinha Maria no mato, né? Aí eu sei que eu fiquei, me arrumei tudo, a mala para ir embora, né? Quando eu estava arrumando a mala, o Zé Sereno passou. O Zé Sereno era um cangaceiro meu marido. do grupo... Do grupo de Lampião. De Lampião. Era o que Lampião tinha confiança, tudo, né? Aí quando passou o Zé Sereno e o Zé Baiano, que era primo do Zé Sereno, e outros cangaceiros. Aí quando chegou lá, mandou meu irmão fazer uma comida e levar eles, que eles não podiam ficar dentro de casa, né? Que os cangaceiros não podiam ficar em casa. Ah, não? Os cangaceiros não podiam ficar... Não, porque com medo a volante podia chegar... Podia pegar eles... dentro de casa e era pior, né? Aí, quando ele saiu, o Zé Baiano falou para meu irmão, disse que era para me levar. Aí meu irmão disse, Sila, é para você ir comigo. Eu digo, não vou não, desses cangaceiros eu não vou não, né? Ele disse, mas se você não for, é pior, né? Aí eu fui com 14 aninhos, Sila? 14 anos. Aí eu, no riacho, eu caí mais do que andava, né? Quando cheguei lá, o Zé Baiano falou assim, nós não vamos fazer nada com você, menina. Você tá com medo, né? Mas desde que o Zé Baiano era quem me queria me levar, né? Que safado, Zé Baiano. Pois é. Aí, mas dessa viagem, aí nós viemos embora para casa dessa viagem, aí o Zé Sereno brigou com o Zé Baiano, mas eu nem vi o Zé Sereno, né? O medo era tanto que não enxerguei. Aí o Zé Baiano seguiu para Lagadiço, aonde mataram ele, né? E brigou com o Zé Sereno voltou, quando chegou lá, falou que era para mim sair. Eu falei que eu não ia sair, porque a cidade do Poço era toda a minha família, e eu era muito criança, né? Que eu não tinha essa intenção de me casar. E ele disse, se eu não fosse, ele me carregaria de qualquer maneira, e senão ele entrava lá na cidade. Aí eu pensei assim, aconteceu uma coisa pior com a minha família, com meus irmãos, né? Que nós éramos em 8, né? E morrer, aí vai eu, né? Eu não sabia o que era brigada, não sabia o que era tiroteio, não sabia de nada. Fui assim, inocente, né? Com 14 aninhos? 14 anos. E quando é que foi que o Zé Sereno, a partir desse dia, como é que ele casou com você? Como é que começou o namoro, como é que começou a namorar? Foi uma coisa, de repente, forçada? Porque eu nem sabia o que era, nem nada. Uma coisa meio forçada, né? Sim. Aí eles levaram, quando foi o dia de me carregar, levou o Luiz Pedro, levou a mulher dele, né? Depois de 2 dias que eu tinha saído no mato, tudo, né? Aí, porque a gente não andava dentro nas fazendas, nem cidade. Não, era tudo no mato. Mato mesmo, né? Aí
um paisano viu nós no mato, correu, avisou a força botaram em nós, né? Aí o Zé Sereno disse, Luiz Pedro, tem uma moca aí. Eu não sabia a linguagem dele, o que era moca, né? Aí eu disse, o que é moca? Ele disse, mais tarde você vai saber. Justamente o Luiz Pedro levou a mulher dele, o primeiro tiroteio, depois de 2 dias que eu tinha saído de casa, mataram a mulher. E o que era moca? Moca é emboscada? Macaco. Macaco era o... Macaco é o soldado. O soldado. É. Agora, o Sila, o Sila, por que o apelido Sila? Desde pequena que me chamavam de Sila. Sila, quando é que você começou Você chegou a gostar do Zé Sereno? Com o tempo a coisa foi mudando? Como é que foi? A gente gostava, não vou dizer que eu gostava, era um respeito que a gente tinha, porque naquela época não existia esse negócio de separação, nem nada, e mesmo nem que a gente quisesse separar, não podia sair do mato mais. Ninguém queria ser presa, né? Claro. Porque se eu saísse, eu tinha que ser presa, né? Eu tinha que acompanhar ele. E acostumei respeitando ele, até quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 81, foi quando ele morreu. Né? Mas quando é que você começou a se acostumar? Porque uma coisa que me impressiona é o seguinte, uma menina de 14 anos, de repente sofre uma violência, porque foi uma violência, né? Lógico. Uma brutalidade dessas. E aí, com o tempo, aquilo passa a entrar, como você disse, não cheguei a amar, teve um momento que eu comecei a respeitar. Com o tempo, isso passa a fazer parte da tua vida, do teu dia a dia, né? Quer dizer, viver embaixo de bala, de tiroteio, e com um homem que te pegou, de repente, à força, quando você tinha 14 anos. Quanto tempo leva para você se acostumar a isso? Uma menina de 14 anos, quanto tempo levou? 6 meses? 1 ano? Ali a gente nunca acostuma, viu, Ju? Porque para andar no mato com pessoas assim, tudo desconhecido, mas no fim a gente termina sendo uma família. Ou com tiro, ou sem tiro, ou morre um hoje, o outro entra amanhã. A gente acostuma. Eu acostumei com ele, né? Com a vida que eu levava, que era aquela vida mesmo que eu tinha que saber. Mas no começo chorou muito ou não? Chorei demais. É? Todo tiroteio que tinha, todas as brigadas que dava, aí eu chorava, né? Mas e também esse negócio dele pegar você à força, não é uma coisa que te incomodou muito no começo? Você não chorava com isso? Eu chorava, no começo eu chorava, né? porque eu nunca mais não tinha sociedade, nunca mais eu via gente. Eu tinha vontade de dormir numa cama e não tinha uma cama para mim dormir, né? A gente dormia no chão, em cima de mandacaru, facheiro, chique-chique, em qualquer lugar, ainda perseguida pela força, né? A gente escondendo o rastro, virava uma pedra, tinha que colocar no mesmo lugar, né? Era uma vida miserável. Para esconder o rastro. Para esconder o rastro por causa dos soldados. O Zé Sereno morreu de quê? De infarto. Teve essa vida toda e morreu calmamente de infarto? Calmamente. Na cama? Na cama, no hospital municipal. Ele era funcionário público da prefeitura, né? Como é que houve esse pulo de cangaceiro para funcionário público? Olha, né? Porque... Ele chegou a ser preso alguma vez? Não. Nunca? Nós não ficamos presos, foi o Getúlio deu anistia, né, quando morreu o Lampião, porque quando o Lampião morreu, tá no tiroteio, quando o Lampião morreu. Pois é, nós vamos falar disso agora, já. Aí teve uma anistia de Getúlio. Do Getúlio nós viemos que podia todo mundo procurar seu caminho, seu trabalho, né? Porque quem vivia no mato não era monstro, não, viu, Ju? Era uma pessoa que a gente queria viver, foi forçado. Às vezes uma pessoa, a força passava lá, pegava um parente, matava, fazia dizer aonde estava Lampião sem ninguém saber, né? Aí foi entrando. Além de muita gente que ia por desespero de estar passando fome. Lógico. Né? Não chegava esse de entrar por passar fome, não. Não. Não, só por ela a volante perseguir a pessoa, o soldado, né? Judiar muito naquela época. A volante perseguindo sem motivo. Sem motivo. E aí entrava pro cangaço. O Sila, como é que foi no dia da morte de Maria Bonita e de Lampião? Você estava lá? Estava. E como é que aconteceu? Olha, porque era uma gruta, que inclusive você vai por essa fita, você vai ver tudo que eu gravei lá dentro mesmo na gruta, né? Trouxe para você.
Quando foi à noite, nós íamos sair um dia antes. Aí Lampião ia entrar um sobrinho dele, né? Mandou eu fazer uma roupa para o menino. Aí demoramos a sair, né? Mandou um coiteiro comprar um resto de linha que faltava. Aí o coiteiro foi, mas a força já estava de olho, né? Porque ali naquela gruta só uma pessoa que levasse mesmo, porque ninguém ia achar nós lá naquela gruta, né? Aí quando foi à noite, Lampião disse assim, o coiteiro tinha levado umas frutas, tudo, né? Aí tinha uma melancia, como eu gostava de melancia, ele disse, lá depois você desce para chupar melancia, que minha torda era mais no alto, né? Assim pertinho, mas aí eu desci, porque não dava para todo mundo, eu desci. Aí a Maria de Lampião falou para mim, disse, vamos subir um pouco, ela ia fumar, né? Eu digo, vamos. Aí sentamos as duas numa pedra, aí ela falando que a Força Alagoana botasse nela, sabia que não mataria ela. E eu falei que não acreditava na Força Alagoana, já acreditava na Força Sergipana. Mas naquilo que eu estava conversando, né, eu vi uma luz, porque nós estávamos dentro de uma gruta e tudo em cima, em volta era um morro, sabe? Uhum. Aí eu falei, vi uma luz, acendia e apagava. Aí eu disse, Maria, aquilo não é uma lanterna? Ela disse que não, que era um vagalume. Mas ela começou a conversar que ela estava cansada, porque a gente reclamava que a gente estava cansada daquela vida, aquilo não era mais vida para a gente, né? Aí eu disse, Maria, uma lanterna, não, um vagalume. Ela disse que era um vagalume, ela começou a conversar e eu prestando atenção na conversa dela, no vagalume, nem prestei atenção mais na conversa dela. Quando eu disse, se eu tivesse falado por Zé Sereno, não tinha acontecido, porque ou nós tínhamos saído à noite, ele tinha avisado o Lampião, né? Ou se não, estava todo mundo prevenido, levantava todo mundo, se equipava, tudo, né? E estava esperando o tiroteio, mas eu não falei nada. Quando foi de manhã, o Zé Sereno levantou e disse, Cília, você não vai levantar? Eu disse, não, vou ficar deitado mais um pouco. Que nada, quando eu vi, foi o primeiro tiro. Aí, quando deu o primeiro tiro, eu não sabia, não estava Zé Sereno, não sabia de nada. Eu saí sozinho no meio do soldado. Porque na torda de Lampião tinha uma metralhadora, na torda de Zé Sereno, na nossa, tinha outra metralhadora. Olha, era tiro, parecia que a gente não sabia se era tiro ou se era batendo uma lata, sabe? Sem parar, aquilo. Sem parar. E como é que você saiu? Você saiu em direção aos soldados, é isso? Aí eu peguei o bornal, eu saí no meio dos soldados. E eles não atiraram em você? Não atiraram porque não puderam, né? Ou atiraram e... Não acertaram? Não acertaram, porque a gente não morre antes da hora, né? Eu acredito nisso, sabe? E também o Zé Sereno também escapou? Escapou também. Mas fugiu? Conseguiu fugir? Aí, ou foi preso nesse dia? Não, só escapamos. Fugiu. Só escapamos dessa, fugimos do tiroteio, né? E o Lampião? E aí quando eu saí, tinha um soldado, vem pra cá atirando, mas como estava ainda na gruta, que era meio escuro, e a pólvora tampou tudo, né? Ali caía chique-chique, facheiro, todas as árvores caíam por cima, né, da gente, né? E aí na frente tinha uma pedra e eu me deitei atrás da pedra, né? E o soldado tudo assim, atirando, né? Aí o criança, que era outro cangaceiro, vinha com a Nedina e Dulce e o candeeiro, aí vinha e disse, me viu eu deitada, disse, Cila, levanta. Aí eu escorreguei assim por cima de chique-chique, minhas pernas tudo saindo sangue, tudo, eu descalça, né? Aí quando eu levantei, aí eles atiraram, estavam atirando, né? E o tiro pegou na Nedina. Aí ela caiu por cima de mim, que me sujou todos os miolos da cabeça dela, né? Aí eu disse, criança, mataram a Nedina. Aí ele disse, vamos ver se a gente consegue sair, né? E ele atirando também, o cangaceiro atirando. Na frente do candeeiro caiu, né? Aí o candeeiro disse, Cila, estou baleado. Aí eu chamei o criança, arrastaram ele, né? Ele disse, leva o fuzil. Eu arrastei o fuzil. Aí quando nós saímos fora, aí, e os tiros comendo lá na gruta, comendo né? solto. É. E aí, quando eu saí fora, eu virei para o criança e disse assim, você sabe, criança, que só escapou nós, porque quem estava ali dentro morreu todo mundo. Aí ele disse, não é possível. Aí depois nós vimos a descarga do Parabelo, né? Que eles avisavam quando saía só, era o Zé Sereno. Aí o criança disse, aquele é Zé Sereno.
Aí Zé Sereno chegou. Quando ele chegou, ele disse, olha, morreu Lampião, morreu Maria, morreu Luiz Pedro, morreu... Aí foi dizendo, passou tudo por cima. E no meio ele se misturou com os soldados, mas como estava escuro, né? Aí da porta, ninguém enxergava. Aí disse que era companheiro. Quando eles descobriram, aí tiro nele, mas não valia. Não pegaram? Não. É verdade que tinha esse negócio da lenda do corpo fechado e que aí os cangaceiros, eles, por exemplo, eles não faziam amor, não tinham relações na sexta-feira, que se tivesse na sexta-feira, abriu o corpo? Tem essa história, assim? Olha, não é bem assim. Eles tinham muito... Porque a gente era muito católico, né? Acredita, ainda hoje, acredito muito em Deus, né? E todo mundo tinha um patuazinho, carregava aquele patuá e ele respeitava, né? Um dia assim, que eles, por uma causa acontecer, que era muito difícil ter relações, né? Que a vida não era fácil, né? Mas quando acontecia, eles não iam fazer amor com aquele patuazinho, ele respeitava aquele patuazinho. E o corpo fechado, eu acho que é isso, porque a fé que a gente tinha em Deus, acho que Deus tinha, porque só pode ter uma força superior para não acontecer de bala cheia, de tiroteio, como uma vez eu deitada, eles esperaram o Zé Rufino, né? Que eles perseguiam muito, aí o Zé Sereno mandou um recado para o Zé Rufino, se ele fosse homem, pudesse ir atrás, para brigar, para a gente sossegar um pouco, né? E ele ficou na emboscada, né? Aí eu sentada, deitada perto dele, veio a bala bem minha cabeça, levantou o tampo de terra, não me matou, né? Porque não pegou? Não pegou em mim. Deus não quis. Deus não quis. Priscila, a Maria Bonita era de fato bonita? Uma mulher normal, não achava bonita, não. Baixinha, gorda. Baixinha, gorda? É. Quantas mulheres tinham no cangaço? No grupo de Lampião eram quantas mulheres ao todo? Olha, a gente não chegava a contar as mulheres. Nessa fita, tinha muitas? Tinha muitas. Nessa fita você vai ver. Mas nessa foto aqui tem duas, né? A que morreu e eu. Essa aqui é a que morreu nas suas costas. É. Não é isso? É. Que era uma moça bonita, porque eu estou vendo aqui, era uma moça... Não era feia, não. Não era feia, não, né? Tinha muita moça bonita. Jeitosinha. E você aqui também. Olha, dá para dar uma olhada aqui na foto. Você teve filho no cangaço? Teve um menino. Nasceu aonde? No estado de Sergipe. O Sim. menino, quem foi... Mas no meio do mato também? Mato. E quem é que ajudava na hora do parto? Foi Maria de Lampião, que fez o parto. E Lampião, no outro dia, mas a Maria batizaram o menino. Ah, é? Chamava João do Mato. Aí eu dei um amigo meu que era irmão do coronel, cunhado do coronel Liberato, né? Que eu sabia que ia criar bem, porque eu conhecia, mas não morreu logo, não teve jeito. Fizeram tudo possível, mas não... Mas o menino morreu logo. O menino morreu. O Lampião morreu. Você disse que aconteceu isso porque alguém denunciou que ele estava lá. Foi. Né? E O Pedro de Cândido. Quem foi? Pedro de Cândido. Pedro de Cândido. Ele fazia parte do grupo? Não, ele era o quê? Era o coiteiro. Era coiteiro. Era coiteiro. Mas eu não acredito muito porque cada um conta uma história. Porque eu só conto aquilo que eu vi. Porque eu não vi o Pedro de Cândido. Eu acredito que alguém, porque ele assim, às vezes um paisano um com o outro fazia fofoca. O Lampião queria ser amigo mais de Lampião do que o outro. Como existe agora, né? Essas falsidades, né? Claro. Que eu detesto, né? Aí... O Pedro, aquele coiteiro, avisou a força que o Pedro de Cana sabia onde estava Lampião. Aí forçaram ele. Aí forçaram ele, né? O Lampião era um homem corajoso? Demais. É? Valente, tranquilo, sem exibir a valentia dele. Era uma pessoa normal, uma pessoa... Mas ninguém disputava a chefia dele dentro do cangaço, né? Não, era assim... A liderança dele, vamos dizer. Todo mundo respeitava ele porque ele era o cangaceiro mais velho, mas cada um tinha seu grupo. Zé Sereno tinha o dele, o Luiz Pedro tinha o dele, e Curisco, e Lampião, e ele não mandava nos outros, não. Ele não mandava nos Não, outros? quando um não queria andar com o Lampião, saía, vinha para notar Zé Sereno. Você diria que o Lampião era um homem malvado? Não. Não era malvado? Lampião era malvado para quem era com ele. Isso eu não acho que seja malvadeza, porque se uma pessoa passa... Ele dá tudo, porque ele pediu, o povo disse que ele era o ladrão, que ele roubava, certo. A gente andava no mato, a gente passava fome, passava sede,
pegava as criações, não sabia de quem era, matava, ia, porque a gente não ia morrer de fome no mato. Eles, a volante, não deixava ninguém trabalhar, né? Nem procurar um lugar para pegar para comer, né? E aí eles pegavam mesmo e matavam o bode, e a gente comia, às vezes não estava assando, nem nós comia mesmo, a volante vinha no rastro, a gente tinha que sair correndo, eles era quem comia, né? E Lampião pedia para os ricos, como o Lampião, com o Zé Sereno, todos dono de grupo, né? Pedia o rico para dar para os pobres. Os pobres eram moça pobre, a gente dava um enxoval de casamento, tudo. Eu acho que roubar não é assim. Roubar é matar para roubar aquele tostão do pobre, como existe agora, né? Que é um absurdo. Eu comecei aqui com Hilda Ribeiro, Sila, que está lançando aqui o livro Sila. Vai estar aí o endereço, aonde eu vou lançar. Aonde você vai lançar? Deixa eu ver aqui. No Teatro Paramão, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 411. O lançamento dia 11, às 20 horas. Memórias de Guerra e Paz. Sila, muito obrigado. Olha, esse aqui é o lugar que eu vou deixar os livros. Ah, sim, senhora. Eu vou ler para você aqui. Pelo telefone 270, em São Paulo, isso? 011-270-3847. Rua Galvão Bueno, 683, na Liberdade. 683 da Galvão Bueno ou 1925 da Rua Vergueiro, que é perto da estação Ana Rosa. Tá? Você me dá licença? Troço Editora, é isso? Qual é o nome da editora? Editora, você me dá licença que eu vou falar da editora, porque lá em Recife, as pessoas que me ajudaram, a Petrobras, que foi quem me ajudou, o doutor Pedro, o doutor Federico, o doutor Joselito, fizeram esse livro e quem fez aquela fita ganhou o prêmio em primeiro lugar no Rio de Janeiro, com a mulher do cangaço. Eu fiz toda a gravação com ela. Certo. E eu agradeço a todos aqueles que me ajudaram, doutor Roberto, em Mossoró, se eu for falar dos amigos que me ajudaram, que lá me chama a Flor do Nordeste, né? Sila, a Flor do Nordeste, você é mesmo. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Quem mandou foi o